Olá, queridos, olá, querida igreja, e você também que tem nos acompanhado aqui na Academia da Fé de Jardim Caraí, nossa igreja maravilhosa. Hoje a mensagem será um pouco diferente nesse final de tarde. Por limitações de recursos audiovisuais, estamos aqui ao ar livre e eu espero que você goste um pouquinho, né, desse novo jeito de transmitirmos essa mensagem de hoje. E eu te peço até mesmo um favor, que se você tiver condições, né, lance mão da sua Bíblia, da palavra de Deus, para você poder acompanhar alguns textos que nós não poderemos colocar na tela hoje, tá bom? Mas vai ser uma conversa bem interessante. Eu estava, né, meditando nos últimos dias e conversando com Deus sobre o tema, né, dessa mensagem de hoje, que afinal, hoje esse é um dos últimos cultos que teremos nesse final de ano. Né? É o último domingo de 2020. Então, uma palavra veio ao meu coração, que é temperança. E eu ainda tentei né, verificar isso diante do coração do nosso Deus, para temperança, porque geralmente as pessoas no final de ano falam sobre esperança, falam sobre expectativas para o ano seguinte, ou mesmo procuram fazer uma retrospectiva, né, e tratar isso a mensagem na palavra de Deus, mas eu fui buscar o significado de temperança e pesquisar também textos bíblicos, né, onde a palavra, o que a palavra de Deus falava a respeito de temperança. E realmente eu me surpreendi e eu tenho certeza que Deus também vai falar muito ao seu coração nesse final de tarde, tá certo? Então vamos lá. O que significa temperança para você? Temperança é justamente, segundo os dicionários, você ter o autocontrole. É justamente você ter, de certa forma, em alguma medida, uma renúncia. Você renunciar em prol de outro ou de outrem, tá certo? Em prol de uma causa maior. É uma situação que gera equilíbrio, moderação e parcimônia nas suas palavras e nas suas atitudes. Tudo isso são significados, é o que significa temperança. Então, a temperança, ela domestica, né, os nossos instintos. Você que às vezes é muito impulsivo, não é? Ela te ajuda a domesticar esses impulsos, esses teus instintos, né? Sublimando também as paixões e às vezes até mesmo os seus apetites, não somente da alma, mas do seu corpo, né? Seus apetites naturais. Então, temperança, saiba que ela é saúde, ela é medicina para a nossa alma e para o nosso corpo também. E corpo, né, ela abre espaço para o domínio e governo do Espírito, querido. Saiba que Deus tem um plano maravilhoso para você. Ele quer te descolar desse mundo natural e mesmo que você e eu estejamos nesse mundo terreno, nós aprendamos a viver de acordo com a lógica de Deus, com a lógica dos céus, né? Então isso é maravilhoso, porque você, mesmo numa situação aqui desta terra, você não precisa estar submisso a essa situação, tá certo? Então a temperança, ela te ajuda a você manter um governo interior, independente das circunstâncias que por trás ou por fora, elas estão procurando te atingir. Você consegue ficar inerte, você consegue ficar separado. Muito legal. Lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, eu convido a você a lembrar desse texto que fala sobre o fruto do Espírito. Lá existem virtudes que compõem o fruto do Espírito de Deus na nossa vida. E lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, fala assim: mas o fruto do Espírito é, dois pontos, olha aí, amor, gozo, ou seja, uma alegria, um júbilo, né? Incomparáveis, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, olha aí, e domínio próprio, ou seja, temperança. Ele termina justamente com a mansidão e fecha com domínio próprio, ou seja, temperança. Não se esqueça, o amor é a primeira virtude que Deus apresenta ao apóstolo Paulo através desse texto que justamente trata do fruto do Espírito. O amor é o mais importante, porque puxa todas as outras características, todas as outras virtudes, mas a temperança foi classificada como a última. E por que isso? Isso me chamou a atenção. O amor, ele puxa todas as outras virtudes, mas a temperança, ela completa todas elas. É como se fosse a cereja do bolo. É como se fosse justamente a peça final que faltava para que aquela história, ou no caso, esse fruto, fosse perfeito.
é a temperança. Ela que vai garantir que você possa viver de forma amorosa, de forma pela fé, de forma mansa, de forma corajosa, enfim, todas as virtudes que nós lemos anteriormente. Então, por exemplo, é impossível, se você imaginar comigo, é impossível você ser manso se não for temperante. Também vai ser muito difícil você sentir ou perceber ou viver em paz e alegria se você também não for uma pessoa temperante. Fé sem temperança acaba virando, gente, religiosidade. É isso mesmo, farisaísmo. Acaba até virando, até num ponto mais extremo, fanatismo. Então, nós temos que sermos temperantes, trazendo sempre para o equilíbrio, né, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e mesmo de falar, para o equilíbrio da palavra de Deus. Deus, ele nunca foi exagerado. Não, a palavra, ela é o ponto de equilíbrio da nossa vida, né? Ela é a bússola, a nossa direção nesta terra. Muito bom. Então, o amor sem temperança, sem domínio próprio, ele também pode causar males como ciúmes, né? Ou até mesmo gerar uma obsessão na sua vida e na minha vida. Então, a temperança é um ingrediente que eu tenho a aprender e a conversar com você, fundamental, para que nós venhamos também a lograr uma vida com êxito com Deus, uma vida melhor ainda a cada dia com o nosso Senhor e Espírito Santo. Então, não se esqueça que temperante é uma qualidade, e é a qualidade que nos capacita a exercermos um autocontrole tão necessário para nós não somente suportarmos as pressões, mas sabermos lidar cada vez melhor, de forma mais própria, com as situações da nossa vida. Não se esqueça que a vida se resume em boa parte em relacionamentos. Relacionamentos para todo canto você tem na sua vida. Mesmo num momento como esse, em que algumas pessoas ainda estão totalmente isoladas, né? O mundo ainda não entrou nos eixos, né? Mas a temperança ela é uma qualidade que vai te ajudar a você manter um autocontrole, a você se descobrir melhor por dentro. Tá certo, querido? Muito legal. Então, ser temperante é justamente ter domínio próprio. Momento de reflexão agora com você. O que você acha? Você é uma pessoa que exerce domínio próprio? Como é que você lidar com as situações que te pegam, por exemplo, de surpresa, não é? Ou de repente o sangue, a temperatura sobe em alguma conversa, e como é que você lidar com isso no seu dia a dia? Então, ser temperante é ter domínio próprio. Alguns versículos que eu amo demais estão lá em Provérbios, e esse primeiro que eu vou te citar está em Provérbios no capítulo 16, no versículo 32. É um versículo que eu sempre procuro trazer à memória de tempos em tempos, para justamente me ajudar a ter humildade no coração, a ter centralidade na palavra e a saber das minhas limitações. Olha só, melhor é o longânimo, diz lá em Provérbios 16, capítulo 16, no versículo 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra. E o que domina o seu espírito, olha aí, a sua alma em algumas versões, do que o que toma uma cidade inteira. Se você for parar para imaginar, quem escreveu esse texto, inspirado também por Deus, foi Salomão, um dos maiores reis que o povo de Israel já teve, Salomão, filho do grande rei Davi também. E naquela época, na antiguidade, um guerreiro, né, um líder, um comandante que era muito respeitado, era justamente aquele que dominava e conquistava cidades grandes, cidades importantes, né? Às vezes até mesmo cidades que ficavam em rotas comerciais, cidades que eram fortificadas, tamanha a sua importância, né? Eram fortificadas e tinham exércitos também grandiosos. Então, você dominar uma cidade como essa, um comandante que conseguisse dominar e conquistar algo assim, realmente era digno de muito respeito e recebia muitas honras e muito respeito de todo o povo, não somente do reinado que ele servia, mas de todo o povo. Ele ficava muito, muito conhecido. Então, a palavra chega ao ponto de dizer que o domínio próprio e mesmo a longanimidade, o homem que tem longanimidade e domina a sua própria alma, o seu próprio espírito, ele é mais valoroso, ele tem mais valor para Deus do que o herói de guerra que domina que conquista uma grande cidade. Então, tamanha é a importância de nós termos temperança em alta no nosso coração. Perceba,
Você é filho de Deus, você é a igreja de Cristo. Ele é o cabeça da igreja, ele é o cabeça da sua vida. Né? O inferno não pode te derrubar, o inferno não pode te aniquilar. Agora, ele pode fazer com que o orgulho, né, a soberba e tantos outros sentimentos que nós não desejamos, Deus não deseja para a nossa vida, eles possam vir crescendo, 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 a ponto de nos desalinharmos com os propósitos de Deus. E a temperança, o domínio próprio, vai nos ajudando a nós mantermos a nossa carne, a nossa alma seguras na ordem do Espírito, do nosso homem interior. Você perceba que uma vida que você não precisa ter é uma vida de conflitos interiores. Então, a temperança, o domínio próprio, ele te ajuda a você justamente a evitar esse conflito interior que, né, a carne e a alma procuram provocar diariamente na nossa vida. Muito bom. Outro texto legal também fica em Provérbios, no capítulo 25, um pouco à frente, no versículo 28, que diz: como a cidade derribada que não tem muros, né, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então, ele fica sendo uma pessoa totalmente vulnerável, né? Vulnerável não somente aos seus sentimentos, vulnerável aos seus humores, às suas decisões, às suas escolhas, às vezes tomadas de forma precipitada, mas ele fica totalmente vulnerável a tudo que vem de fora. Então, uma cidade que era altamente fortificada, era justamente, construíam-se muros, construíam-se valas, construíam-se fortificações e grandes situações, né, para justamente evitar que o perigo do lado de fora penetrasse e causasse dano para aqueles que moravam, aqueles que residiam dentro daqueles muros, dentro daquela cidade. Da mesma forma, um homem que não consegue ter domínio próprio deixa vulnerável o seu coração a tudo aquilo que está do lado de fora, querendo trazer contaminação, engano e trazendo dúvida também. E saiba que quem fica em dúvida não fica em cima do muro, e Deus não gosta disso. Deus não gosta de quem fica em cima do muro. Ou você é frio, ou você é quente. Ou você está colado com Deus, ou você não está. Ou você está sendo fortalecido e seguindo a palavra, ou você não está com ela. Então, Deus quer que você tome uma decisão. Talvez essa mensagem de hoje te ajude nisso. Né? Muito bom. Então, temperança e domínio próprio são palavras que geralmente traduzem o termo grego encrateia, né? Que transmite o significado de o poder de controlar-se. Encrateia, no grego, né, tal como algumas citações no Novo Testamento, essa palavra é citada e ela traduz-se como o poder de controlar-se. Deus te deu esse poder. Não se esqueça que o poder que Deus delegou ao homem desde o princípio foi o poder de escolha, o poder de domínio, o poder delegado por Deus ao primeiro homem chamado Adão, para justamente ele dominar todas as situações que Deus tinha criado. Os animais, a natureza, dentro daquele precioso jardim do Éden, Deus concedeu a ele, né, a Adão: Adão, você tem domínio sobre toda a criação que eu fiz, você é a primazia da minha criação, e a ti eu entrego o domínio sobre tudo mais que eu criei. Muito bom. Só que o homem se esqueceu de dominar a si mesmo. Então, não exerceu o domínio próprio, escorregou com Deus, caiu em pecado e perdeu tantas bênçãos que Deus tinha como plano desde o princípio. Então, encrateia, no termo grego, na terminologia grega, é o poder de controlar-se. Cabe a mim e cabe a você estarmos cada vez mais desenvolvendo de forma madura isso na nossa vida. Observe, um grande homem, uma grande mulher, são aqueles que sabem controlar, em primeiro lugar, a si mesmos, os seus sentimentos, os seus pensamentos, sendo seletivos para aquilo que presta, daquilo que não presta para a nossa caminhada e jornada com o Santo de Israel, com o nosso Deus maravilhoso. Tá bom? Então o mundo, ele caminha de uma forma simplesmente desgovernada. Nós temos acompanhado esse tempo ainda e estamos vendo muitas aflições para todo lado. Então, porque os homens estão sendo dirigidos por suas próprias emoções. E Deus não tem esse plano para você. Essa desgovernança do mundo tem um motivo, e essa motivação é justamente parte do coração do homem. Um coração do homem egoísta que está vivendo cada vez mais dirigido pelas suas próprias emoções, desejos pessoais e unilaterais, não se preocupando, né, com ninguém, preocupando-se apenas consigo e não com os outros, ou seja, com o coletivo.
As pessoas estão cada vez mais individualistas, cada vez mais autossuficientes, e assim o mundo está caminhando de forma desgovernada, desordenada e cada vez indo para mal e para pior. Então, nesse sentido, eu te falo, não temos como esperar melhoras ou algo melhor da parte desse mundo para o futuro. Saiba que o melhor que para a sua vida sempre está nas mãos do teu Deus. Ele tem o melhor para você. E é esse plano de vida diário que Ele quer te apresentar, tá bom? Então, de outro modo, a intemperança apenas gera danos em nossas vidas e na dos outros também. Então, uma pessoa intemperante é uma pessoa que está oscilando sempre. Ora ela está bem, ora ela está mal, porque ela não tem autocontrole. Ela não consegue ter domínio, exercer domínio próprio a fim de evitar oscilações e sempre mantendo a sua vida interior no equilíbrio que Deus tem para a sua vida. Então, a temperança, ela nos aproxima da forma de viver que Deus sempre projetou para nós, para o homem. Deus projetou desde o início uma forma de vida do homem. E a temperança te ajuda, me ajuda nós como igreja a mantermos o controle e a mantermos nossas vidas no eixo que Deus tem em Cristo Jesus e através da sua palavra. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, a partir dos versículos 5, eu vou ler do versículo 5 até o versículo 7, da segunda carta de Pedro, capítulo 1. Por isso mesmo, diz o versículo 5, vós, reunindo com toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude também o conhecimento. Versículo 6, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança. Olha aí, com o conhecimento, o domínio próprio, e com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Então aqui o apóstolo Pedro está justamente construindo, escrevendo, de forma tão maravilhosa, uma sequência em que o domínio próprio, uma sequência de virtudes, uma sequência de construção que Deus quer fazer na sua vida, uma sequência de edificação. Aqui, por trás desses versículos 5 a 7, encontra-se a maturidade do cristão. A pessoa que consegue desenvolver em si mesmo, com toda a diligência, a fé, uma vida de fé que é o princípio. Sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Muito bom. Então, nós desenvolvemos virtudes, atraímos a virtude, que atrai mais o conhecimento do Pai, do grandioso Deus, e o conhecimento alicerçado, com o domínio próprio, associado ao domínio próprio, vai atraindo a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Então, é para isso que nós estamos aqui, para chegarmos a desenvolver o amor do tipo de Deus no final de toda essa história. Então, ser temperante é ter sobriedade em suas atitudes e decisões. Você é uma pessoa sóbria? Você consegue ter calma, tranquilidade para tomar as suas decisões? Ou você é uma pessoa que toma as decisões assim, de forma impulsiva? Vem uma notícia e você logo, não pensa, não conversa. Tenha calma. Então, ser temperante é agir com sobriedade. Sobriedade, a pessoa descansa, a pessoa aguarda o tempo certo, o momento certo, até mesmo para falar. Nunca se esqueça que a sua boca emana palavras e palavras têm poder, tá certo? Então, a sobriedade em suas atitudes e decisões e evitar também os excessos em seus apetites. Olha aí, não estou querendo comentar nada, mas estamos numa época entre Natal e Ano Novo, justamente muitas ainda estão em ceia, cheio de guloseimas, mas ela ajuda, a temperança nos ajuda até mesmo termos sobriedade sobre os excessos da vida, inclusive aqueles que concernem ao corpo, tá bom? Então, seus desejos, suas vontades, tudo isso vai entrando nos eixos em que devem estar. Nada sem exagero. Tudo com exagero acaba mal, tá bom? Então, lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, vai abrindo aí, a temperança, ela lhe ajuda a cumprir em sua vida o texto bíblico. Esse texto bíblico nós vamos ler agora, Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz lá, andai no Espírito. Queridos, andai no Espírito.
Espírito. Esse Espírito que está registrado aí no seu texto da sua Bíblia, está com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Nós devemos andar, caminhar todos os dias no Espírito de Deus e jamais, diz a palavra na parte B desse versículo, satisfareis as concupiscências da carne. Ou seja, as vontades, os desejos, né? As solicitudes da nossa natureza humana. Então nós estamos aqui, embora ainda nesta carne, neste corpo físico, mas estamos aprendendo a seguir a ordem de Deus nessa terra. Né? Então, a falta de temperança, ela traz automaticamente muitos males, queridos. Problemas e conflitos entre nós mesmos. Lembra que eu comentei logo no início que a temperança, ela é saúde, ela é medicina para o nosso corpo e para a nossa alma também. Mas a falta dela gera justamente alguns males, pois sem controle, sem domínio próprio, os impulsos exagerados da nossa carne e da nossa alma irão nos dominar e nos levar, talvez, até a morte. Pastor, o que você está falando? A morte física? Ué, a palavra está tratando disso. Se você não estiver morto já e não sabendo, né? Porque a morte física, existe também a morte interior, né? Muito bom. Lá em Romanos, no capítulo 8, vamos ver o que a palavra fala sobre isso, a luz que ela gera na nossa vida. Romanos capítulo 8, nos versículos 5 e 6, diz lá: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, ou seja, pensam, refletem, vivem, agem de acordo com a carne. Mas os que se inclinam para o Espírito, e novamente esse Espírito aí está com letra maiúscula, é o Espírito Santo do nosso Pai, o Espírito Santo de Deus, cogitam das coisas do Espírito, ou seja, vivem, respiram, pensam e buscam as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne, ou seja, o peso da carne, ele vai balançar sempre para a morte. É o que diz a palavra, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Você quer ter cada vez vida abundante? Afinal, Jesus te criou para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Nunca se esqueça disso. Deus não quer que você simplesmente sobreviva nesta terra. Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para você em todas as áreas, tá certo? Ele quer que você tenha uma vida abundante aqui, na presença dele. Muito legal. E tendo paz também. Então, a temperança, nunca se esqueça também disso. Algo que eu aprendi e é precioso. Ela reflete a vida de uma pessoa sábia. Se você quer ser sábio, você terá que aprender a ser temperante primeiro. Não se esqueça disso, querido. Ah, pastor, mas eu já li na Bíblia que a sabedoria, ela está ligada com temor a Deus, certamente. Mas quem teme a Deus aprende a ser uma pessoa temperante, exercer o domínio próprio e se submeter à vontade do Todo-Poderoso cada vez mais. Então a temperança, ela reflete a sabedoria, como diz lá no outro texto de Provérbios, capítulo 29, no versículo 11, que diz: o tolo dá vazão à sua ira. O insensato, aquela pessoa tola, ela dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O sábio, ele que se controla. O sábio, ele, por dentro ele governa. Ele se governa, ele se segura. Então, comece o ano exercitando. Nós estamos diante de um ano novo, daqui a pouquinho, alguns dias, daqui a 3, 4 dias, já estamos festejando novamente o ano de 2021, um ano novo. Então, comece esse ano exercitando o domínio próprio em sua vida, encarando as situações atípicas, por ora difíceis, é claro, estressantes e complexas. Com a oportunidade, encare tudo isso como oportunidade para você exercitar o domínio próprio, ou seja, a temperança que é fruto do Espírito Santo. Nós temos aí um ano adiante. Comece trabalhando interiormente na sua vida. Não olhe para fora. Tudo que está do lado de fora vai entrar em ordem. Eu gosto muito desse pensamento.
tudo do lado de fora entra em ordem, quando do lado de dentro, do seu interior, as coisas já estão em ordem, tá bom? O lado de fora reflete o que se passa dentro de você, tá bom? Então a temperança, ela vai além também e revela a qualidade de alguém que quer ser, né, completamente submisso e obediente a Cristo. Então, você quer ser uma pessoa sábia, seja temperante, porque a temperança vai te colocar numa posição de obediência e de submissão, a princípio, ao Cristo de Deus. A palavra dele, porque ele é o verbo de Deus na nossa vida. Em 2 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 5, diz lá: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Muito legal, né? Então, a temperança, ela abafa, ela vai domesticar, como eu falei no início, toda altivez da tua alma e do teu corpo, né, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Para o conhecimento do Pai fluir na nossa vida, nós precisamos abafar aquilo que atrapalha, e a altivez certamente atrapalha, tá bom? Então, nós temos que levar cativos, né, ou seja, olha o domínio próprio aí, todo o pensamento à obediência de Cristo. Agindo progressivamente assim, querido, você se tornará mais sensível à voz do Espírito de Deus. E é isso que eu também espero para o seu novo ano, que você possa perceber Deus mais ainda intensamente dentro de você. Ele quer falar contigo, não somente através de homens de Deus, através de pessoas, pregadores, através de pastores, enfim, de tantas mensagens, mas ele quer falar diretamente com você. Mas para isso, ele precisa que você esteja pronto, preparado para receber e para ouvi-lo de forma tão aberta, tá certo? Pois ele agirá cada vez menos por impulso. Então, agindo progressivamente assim, você se tornará mais sensível à voz do Espírito e agirá cada vez menos por impulso. Olha aí. E dará mais espaço para pensar primeiro e agir pelo seu homem interior. Deus, ele quer trabalhar e vai trabalhar através do homem interior, do seu homem interior na sua própria vida. E em seus pensamentos, você ouvirá o Senhor justamente tendo seus passos firmados. Você vai pensar da forma de Deus e através desses pensamentos você ouvirá o Senhor. E com isso, tendo seus passos firmados, como diz lá no Salmo 37, versículo 23, que diz que o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho ele se compraz. E também faz com que nós venhamos a nos lembrar sempre da sua palavra, como diz lá em João, no capítulo 14, no versículo 26, em que afirma que o próprio Espírito Santo, o Consolador, ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de todas elas, de tudo que o Senhor Jesus mesmo disse para os discípulos, ensinou e deixou escrito e registrado na sua mensagem, na palavra de Deus. E não somente isso, nós teremos também o nosso caminho mais iluminado, assim como afirma no Salmo 119, no versículo 105, em que fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Com tudo isso, podemos entender, queridos, que a verdadeira temperança dificilmente ela será produzida através da natureza humana sozinha. O homem sozinho não consegue ser temperante ao ponto de dominar-se completamente. Não consegue. Mas antes ela é produzida pelo Espírito Santo no homem que já foi regenerado. Você entende o valor de você ter se entregue a Jesus Cristo e ter essa regeneração interior através do Espírito Santo? Isso é obra divina construída dentro de você. E isso abre portas para você exercer a temperança do tipo de Deus mesmo, a capacitação necessária para que você tenha o autocontrole que Deus tanto espera da sua vida. Capacitando também a autonegação, isto é, o poder de conter-se a si mesmo. Lembra quando Jesus falou: aquele que me ama, né, ele tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O processo todo começa com negar-se a si mesmo. Então, é muito mais, não somente nós devemos nos autonegarmos, né? Para o cristão, a temperança, o domínio próprio é muito mais do que um controle superficial e humano, mas é a submissão ao controle e à ordem do Espírito Santo. Nós estamos aqui aprendendo a sermos submissos ao Espírito Santo de Deus, tá certo? Muito bom? Então, aqueles que andam segundo o Espírito Santo, naturalmente, são pessoas temperantes. São pessoas que exercem domínio próprio
autocontrole e, naturalmente, são pessoas mais felizes, mais alegres, mais leves, mais descontraídas, pessoas que atraem outras pessoas, enfim, é isso que eu desejo para você nesse próximo ano que está para começar daqui a alguns dias, tá bom? Então, fique com essa palavra, que Deus possa te abençoar tremendamente e olha, que eu desejo um ano muito grandioso para a tua vida, um ano realmente de muitas bênçãos, mas olhemos primeiro para dentro de nós. Aqui temos um dever de casa maravilhoso dado por Deus aos nossos corações hoje, para nós fazermos um momento de reflexão e começarmos a mudar tudo lá de fora, tudo que você olha para trás ao longo do ano de 2020 e enxerga que poderia fazer diferente, saiba que começa uma transformação, uma renovação, começa dentro de você em primeiro lugar. Tá legal? Então, te ajude, espero que essa palavra te ajude a você se tornar uma pessoa ainda mais temperante, exercendo controle, domínio próprio e seguindo mais na ordem da palavra que Deus tem para a sua vida, e você será uma pessoa muito mais feliz, uma pessoa muito mais preparada para seguir em maturidade no exercício da obra de Deus, os propósitos que Ele tem para a sua vida aqui nessa terra. Deus te abençoe, em nome de Jesus desejo um ótimo final de domingo e uma ótima semana também para você e toda a sua família. Até a próxima.